Deus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta noite. Paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Jéssica, Pastor Elton ou a Bárbara, não sei qual dos dois. Ou os dois, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um. Me digam se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Como diz o pastor Elton, também não tenho muita habilidade com essas tecnologias, não. Então, vocês me digam aí se tá tudo ok. Bárbara tá na aula. Então, é o pastor Elton. Paz do Senhor Adilson, a paz do Senhor Irmã Marta. Só me digam aí se a imagem e o som tá bom, se vocês estão... Eles estão te vendo. Se vocês estão me ouvindo bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Depois de um longo tempo, aí várias semanas, né? Estamos aqui. Tá ótimo. Que bom, glória a Deus. Então, depois de algumas semanas sem ministrar, sem estar aqui podendo compartilhar, né? Estamos aqui novamente. Glória a Deus por isso. Então, tenho uma palavra que Deus pôs no meu coração. Já estava no meu coração. Pergunta se a tua imagem está certa ou se ela está torta. Porque para mim está aparecendo aqui que você está de lado. Está ótimo o áudio e imagem. Está bem, então tá bom. Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração e na oportunidade eu iria ministrar. A câmera está virada. Está virada. E como é que eu faço para desvirar ela? Você precisaria abrir para a tua câmera virar. Como assim? Abaixa e põe ela para torcer. Ah, peraí, um pouquinho só. Acho que eu sei o que está acontecendo. Entendi. Vamos lá. Será que virou? Vamos ver. Tá mesmo. E agora? Melhorou? Não melhorou? Como é que é? Se melhorou, você vira o celular. Me digam aí. Deixa eu ver. Gire seu Agora sim, dispositivo. pronto. Ótimo. Virou? Ótimo, virou. Não. O que eu faço? Deixo, viro, como é que eu faço aqui? Levanta o celular. Peraí. E agora? Pronto, agora tá ótimo. Virou de novo. Ai, meu Deus. Não, tá ótimo. Vamos lá, uma hora dá certo. E agora, ficou bom? Tá? Agora sim. Então tá bom. Agora sim, ok. Então tá bom. Ainda bem que a gente pode se comunicar, né? E a gente fala e tem a resposta. Glória a Deus. Então tá bem. Então eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento aqui de oração, compartilharmos a palavra, tá bem? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, é em nome de Jesus que eu quero te louvar, ó Deus, e te agradecer por este dia. É o dia que o Senhor Deus fez para te louvarmos, te bendizermos, te glorificarmos, Pai. Toma nossas vidas no teu altar, nas tuas mãos. Que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Que a tua mão esteja estendida, Pai, para nos abençoar,
para nos tocar, para nos fazer sentir, ó Deus, a tua presença, a tua glória, a manifestação do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um de nós neste momento, Senhor. Embora distantes fisicamente, Senhor, nós estamos juntos, unidos pelo teu Espírito Santo, reunidos em nome de Jesus, crendo, Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Te damos graças, te glorificamos, te bendizemos por este momento. Pedimos a tua bênção, que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que você esteja com a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos e é importante que você possa acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler um salmo inicialmente, que é um salmo muito conhecido nosso. Eu até falei domingo na igreja que quando nós lemos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, quando está tudo bem conosco, ela tem um sentido. Quando a gente passa por lutas, por dificuldades, por aflições, aquilo que nós lemos toma uma outra força, uma outra dimensão e dá um outro sentido na nossa compreensão, na nossa vida. Paz do Senhor, pastor Wesley, Vilma, Deus abençoe a vocês. Então eu quero ler com vocês o Salmo 46, um salmo muito conhecido nosso, que tem como tema na minha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A paz do Senhor, Raquel, glória a Deus pela sua vida. Então, eu vou ler e você acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por sua palavra, né? Nós iniciamos aqui esse texto, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e nas tribulações. Nós temos vivido, queridos, tempos de angústia, tempos de tribulações, né? Estava falando com o pastor Tiago agora há pouco, o quanto essa batalha que nós todos, enquanto seres humanos, temos enfrentado, uma batalha sem trégua, aonde não há descanso, né? A gente está em constante vigilância, em estado de alerta constante, em oração, em intercessão. A gente entra no grupo das mulheres e uma vitória e 5 pedidos de oração, de clamor, uma vitória e alguém que está precisando de um socorro, passando por uma situação de enfermidade, não só de Covid, mas de muitas outras, porque nem só de Covid tem vivido o mundo ou tem sofrido o mundo, mas de muitas outras aflições.
Então, o que eu vejo assim de muito interessante e louva a Deus é o movimento de oração, o despertar para a oração que tem acontecido com a igreja. Não só com a nossa, queridos, mas com a igreja de um modo geral. Deus tem levantado, não voluntariamente, não porque a gente tem que orar, a gente já tinha uma vida de oração, cada um a sua, mas agora de uma forma mais intensa, né? Porque temos vivido tribulações, temos vivido tempos de angústia. E nós vemos nesta palavra o salmista declarando que Deus é o nosso refúgio. Refúgio, né? Lugar onde a gente pode encontrar segurança, aonde a gente pode sentir a ação protetora de Deus. Deus é o nosso refúgio, lugar de proteção, lugar aonde a gente pode correr na hora de uma dificuldade. E não há nada de errado com isso. Nós temos essa liberdade de, na hora da angústia, na hora da aflição, da tribulação, que é algo muito mais intenso, a gente pode ir a este lugar que é o nosso Deus. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nós nos deparamos com situações em que a gente se sente impotente, enfraquecidos, abatidos. Eu converso muitas vezes com pessoas que têm passado por momentos muito difíceis. Outro dia, inclusive, conversando com minha irmã, e ela me disse: eu estou com medo. E eu pude dizer: eu também estou com medo. Eu também tenho medo da morte, eu também tenho medo do que possa vir a acontecer. O medo é humano e precisamos reconhecer e dar lugar ao medo, né? O medo faz parte, a gente não precisa viver no medo, temerosos, mas nós sentimos medo e precisamos reconhecer que enquanto seres humanos nós temos medo, né? Mas precisamos saber também que Deus é o nosso socorro, né? Bem presente, socorro, né? Ele é aquele que nos socorre, ele vem ao nosso encontro na hora da dor, na hora da aflição. A Jéssica está dizendo: eu também. Eu acredito, queridos, que o medo tem permeado a vida de todos, né? Medo de perder alguém querido, né? Medo do adoecimento, medo de passar pela situação difícil. O ano passado, durante a pandemia já, né? Não sei precisar quando, mas eu acordava às vezes de madrugada muito aflita, com medo. Eu pensava: meu Deus, né? E se eu pegar, meu marido pegar e a gente vir a ser entubado e a óbito, porque a gente ouvia muitos casais que pegavam, né? Muitas vezes os dois partiam, um era curado, o outro partia. Então tudo aquilo me assustava muito, e eu acordei muitas vezes. Eu falava isso, pastor Tiago: acordei esta madrugada assustada, tive tal sonho, né? Tive muito medo de que meus filhos pegassem. E quando nós pegamos agora a Covid, no dia em que nós fomos para o hospital a primeira vez, eu falava: meu Deus, o que eu temia, né? Aconteceu de nós dois não estarmos bem. E quando ele foi internado, eu disse novamente, eu falei: meu Deus, aquilo que eu temo está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, nós temos a palavra de Deus, as promessas do Senhor que vêm, né? Que o Espírito Santo nos traz à memória, né? Aquilo que nos dá esperança de que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele ainda enfatiza: bem presente hoje, na hora da tribulação, Deus é presente. E como ele é presente, não para fazer as coisas do jeito que nós queremos,
na hora que nós queremos, né? Da forma que nós pedimos. A gente manifesta a Deus os nossos pedidos. Durante esse período de internação do pastor Tiago, eu falava para Deus, eu falei, Deus, o Senhor é soberano, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levar meu marido para o Senhor, porque ele vai estar no melhor lugar, ele vai estar junto de ti, né? Mas eu manifesto a minha vontade. A minha vontade, Senhor, é deixa ele aqui, né? Eu preciso do meu marido, a tua igreja, a tua obra precisa. Enfim, né? Tantas orações, tantas intercessões, tantas palavras que saem do nosso coração, muitas vezes só o gemido ou só o choro, né? Faltam palavras, mas saber que o Senhor está presente nos momentos de maior aflição. Um dos maiores momentos foi quando um dos médicos deu a entender, ele ligou de terça para quarta-feira, de que o pastor Tiago poderia naquela madrugada vir a ser entubado. Então ele explicou os processos e no que consistia a intubação. Ele explicou e ele falou, olha, pode ser que ele venha a ser entubado durante a madrugada. Então eu oriento a que vocês entrem em contato com a assistente social e peça para fazer uma videochamada, porque se ele precisar ser entubado, não tem tempo, não dá tempo para fazer essa videochamada, para vocês conversarem um pouquinho, para você poder fortalecer, né? Então, naquele momento, meu coração encheu de muita angústia, muita angústia. E aí, o que aconteceu? Eu vim para o meu quarto, a Isabela estava aqui, ela dormiu alguns dias aqui em casa, e naquela noite eu me derramei na presença de Deus, manifestando a minha angústia, o meu medo, a minha tristeza, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas carências, a minha impotência. Muito, muito angustiada, eu me prostrei diante do Senhor. E aí o socorro bem presente vem, né? E acalma o nosso coração. E de repente a Isabela sobe as escadas, isso quase a 1h da manhã. A Isabela sobe e entra no meu quarto e fala, mãe, olha só. E era uma videochamada. Naquela hora meu coração disparou. Falei, pronto, vai ser entubado. Vai ser entubado porque a esta hora fazendo uma videochamada, muita angústia, queridos. E foi justamente nesta noite em que o médico ligou dizendo que ele poderia vir a ser entubado. Só que não, ele estava com a fisioterapeuta e ele tinha conseguido fazer 1 hora de exercício, ele tinha aprendido a fazer uso da máscara de pressão, de pressurização lá, que é uma máquina muito difícil, de ventilação muito difícil. E a fisioterapeuta dizendo assim, ó, ele tá bem. Uma fisioterapeuta que foi chefe da Isabela, que reconheceu ele como sendo o pai da Isabela por conta do sobrenome, né? Então ela lembrou do sobrenome, ela falou, é pai da minha amiga, né? Enfim, Deus cuidando de todas as coisas, e naquela noite eu pude dormir. Em nenhum momento, em nenhuma noite eu fiquei sem dormir, angustiada, aflita. Por quê? Porque todas as noites Deus dava um sinal do seu socorro bem presente na hora da angústia. O socorro de Deus vinha uma ligação dele, vinha uma mensagem, eu estou bem, tá tudo bem. E aquela mensagem tranquilizava o meu coração, uma mensagem que eu recebia, um louvor, a palavra de Deus que eu lia, né? Então tudo isso trazia paz ao coração e eu podia descansar em Deus. Portanto, diz aqui a palavra, não temeremos, não temer. Este é um grande desafio. Nós tememos, nós sentimos medo, né? Mas quando o socorro bem presente, quando nós estamos no refúgio de Deus, quando nós vemos no Senhor a nossa fortaleza, vemos Deus como a nossa força, aquele que nos fortalece,
nós podemos perder este medo. Portanto, não temeremos, ainda que o médico diga que vai precisar entubar, ainda que seja entubado. A irmã Ivone está entubada, ela foi entubada hoje. E isso nos assusta, a intubação assusta muito. Mas a intubação não é uma sentença de morte, né? A intubação, o médico, quando ele me explicou da intubação, ele falou assim, olha, todos os aparelhos que ele está usando, é como se ele estivesse correndo uma maratona, ele se cansa. E quando ele não aguenta mais, a gente intuba. Para quê? Porque aí nós carregamos, é como se ele fosse carregado no colo. E aí ele não precisa fazer mais força nenhuma e não sobrecarrega nem os pulmões e nem os outros órgãos. Então, assusta, claro, porque podem ocorrer haver qualquer intercorrência, mas isso até mesmo sem ser entubado, né? Então, ainda que passe pela dor, ainda que passe pela intubação, ainda que passe pela aflição, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, né? Parece que está tudo espumejando e na sua fúria, né? Parece que a gente está vivendo a fúria. Eu orava muito, falava assim, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia, irmãos, o tempo todo, porque nós não somos merecedores de nada, né? Então, misericórdia é, Deus, não me dá o que eu mereço, né? E a graça é, Senhor, o Senhor está me dando o que eu não mereço, que é a graça, né? Então, ainda que você esteja aflito, angustiado, temeroso, passando por tribulações e aflições, ainda que eu não temerei. E esta deve ser uma confissão não só de boca, mas do nosso coração. A fé, queridos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Não é fácil ter fé, viver pela fé, né? E eu vou ler um texto depois que onde nós devemos buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nós devemos buscar a sabedoria antes que cheguem os dias difíceis. Porque quando o dia difícil chegar, e ele vai chegar, ele chega para todos, mais cedo, mais tarde, com maior ou menor intensidade, mas ele chega. Nós precisamos ter sabedoria. E o salmista continua: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Né? Existe um rio que flui do grande amor de Deus, né? Jesus, ele é a água viva. Um rio são águas vivas, águas em movimento, né? Esse rio que alegra a cidade de Deus é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, né? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que flui dentro de nós como um rio que jorra para a vida eterna. Deus está no nosso meio, queridos. E se nós não temermos, se nós crermos, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, não seremos abalados. Claro que passar por tudo isso que passamos, eu não fiquei ilesa. Foram altos e baixos de emoções, de confiança, de medos, né? De alegria e ao mesmo tempo de tristeza, né? Então muitas emoções, mas a certeza é de que Deus é presente, de que Deus nos ajuda, né? Diz aqui, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Devemos contar, nós podemos contar com a ajuda do Senhor e devemos clamar pela ajuda do Senhor. Clame, Deus, me ajuda. Me ajuda a suportar, me ajuda a enfrentar, me ajuda a resolver, me ajuda a encontrar uma solução, me ajuda a viver a situação segundo a tua direção, segundo a tua bênção. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Diga, Senhor,
eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, né? Ouvir o que Deus tem a dizer, né? A gente ouve muitas, porque o nosso desejo, queridos, é falar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar. É o nosso desejo enquanto seres humanos. Mas e o que Deus tem para falar? Será que eu estou disposta a ouvir o que Deus tem para falar? Teve um dia que eu fiquei com medo, assim, não que eu fique abrindo a Bíblia aleatoriamente, mas Deus sempre falou muito comigo, porque a Bíblia toda é palavra de Deus, então Deus fala. E eu, em alguns momentos cruciais da minha vida, eu sempre falava, Deus, fala comigo na tua palavra que eu preciso ouvir. E teve um dia que eu falei, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do que Deus vai falar. Mas aí eu fui, Deus me deu aí uma direção de qual texto eu deveria ler e como Deus falou comigo. Então, Deus, ele faz ouvir a sua voz, ele vai falar com quem quer ouvir, né? Se você quiser de fato ouvir a voz do Senhor, ele vai falar com você, né? Porque ele fala. O Senhor dos exércitos está conosco. E a palavra nos garante que ele nunca nos deixou, nunca te deixarei. Muitas vezes a gente se sente desamparados e sozinhos. Eu posso afirmar, eu posso declarar isso a você. Em nenhum momento eu me senti sozinha. Além da presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida, eu sabia que a igreja estava junto comigo, que os irmãos que a gente conhece, os pastores, que a igreja, o corpo de Cristo estava junto com a gente nessa batalha, em oração, em intercessão. E como eu estava dizendo no início, que eu conversei com o pastor Tiago agora há pouco antes do culto, que a gente está nessa batalha sem trégua. Então é um caso atrás do outro, cada hora é um pedido, um clamor, é um choro. Me ajuda em oração pelo meu irmão, pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu. Enfim, são muitas situações, né? E é nesta hora, queridos, que a gente é corpo de Cristo, é a igreja sendo igreja. Quando a gente chora com os que choram, é quando a gente se alegra com os que se alegram. É muito melhor a gente se alegrar com uma vitória, né? Mas poder compartilhar, né? Eu falei para ele, eu tenho estado tensa. Por quê? Porque a gente não tem tido momentos de descanso, mas sempre alerta ali em combate. É tempo de guerrear. Há tempo para tudo, há tempo de plantar, de colher, de prantear, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de se alegrar e tempo de clamar. Eu acredito que esse é o tempo de clamar. Então, como eu disse, a gente recebe uma notícia de alegria, de vitória, de bênção, e aí vem 5, 6 pedidos de clamor, me ajuda, né? E aí a gente deixa de lado a nossa alegria um pouquinho e entra novamente na batalha, porque é isto que é ser igreja. Shane, querida, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria mesmo estar aqui, né? A alegria de vocês é a nossa, é alegrar com os que se alegram, isso é muito bom, é lutar na hora da luta juntos, né? Estar ali aos pés do Senhor. E quando o Senhor dos Exércitos diz, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, né? O Senhor dos Exércitos, um exército, Deus tem nos chamado, queridos, a ser este exército. Um exército que estava meio adormecido, um exército que estava ali com as suas armas um tanto empoeiradas, né? E Deus está usando este momento e convocando a cada um dos seus filhos, né? Como ele sendo o Senhor dos exércitos e nós os soldados, né? A Shane colocou aqui, apesar do momento de guerra e batalha, que haja um refrigério sobre vocês, porque nós precisamos, né? Nem só ali de tempo todo de estresse, de luta, de batalha, a gente precisa sim de momentos de refrigério,
né? E é quando a gente compartilha, é quando a gente louva, é quando a gente olha também para as vitórias e para as conquistas, que a gente tem esse momento de refrigério, né? O Senhor dos Exércitos, que tem levantado os seus soldados, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O refúgio para onde nós podemos correr e descansar. Descansar o nosso corpo físico, descansar a nossa alma, descansar a nossa mente, descansar o coração. E aí, o salmista ele convoca: venham contemplar as obras do Senhor, que ele tem feito desolações na terra. Isto também é obra do Senhor, desolações na terra. Temos vivido esses momentos de desolação na terra, né? É uma obra, é algo que está no controle de Deus. Mas é aqui neste versículo que eu quero chamar a sua atenção e eu quero me ater um pouquinho mais. Quando o salmista diz assim: ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele faz cessar as guerras. É o Senhor quem põe fim às guerras. Nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de batalha, e vai chegar o fim quando o Senhor quiser pôr fim. É um momento de batalha. E ele é quem põe fim, é ele quem faz cessar. Nós devemos e podemos clamar: Senhor, põe fim a esse vírus, a essa pandemia. Ele pode pôr fim, mas aí vai surgir outra coisa e nós sabemos que isso faz parte, porque tudo está no controle de Deus. Mas ele faz cessar, é o Senhor quem põe termo, é ele quem põe limite. E aí eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 8, no versículo 8. Jó 8, 8. Eu vou ler, diz assim: ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Quem já foi à praia, né? Eu gosto demais de observar quando eu estou sentada lá na cadeira, na praia, o limite do mar. O mar ele pode estar revolto, ele pode estar mais agitado ou mais calmo, mas ele tem limite. E como eu amo ver esse limite, um mar imenso, sem fim, que a gente não consegue contemplar, né? Vai, foge dos olhos. Um mar que tem a sua força, tem o seu poder. No entanto, olha o que Deus disse aqui, né? É ele quem encerrou os portões, é ele quem pôs ali os ferrolhos e portas e disse ao mar: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. A gente vê aquelas ondas imponentes, né? Que assustam, que amedrontam. Mas ela tem limite, querido. A guerra tem limite, o mar tem limite, a tua luta, ela tem um limite que Deus é quem coloca. Então, se temos que passar por algumas situações, e se passamos por algumas situações, é porque elas são necessárias. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento, né? Deus dará condições para que a gente escape, para que haja um livramento. Deus vai nos dar condições. E aquilo que cada um tem que passar, nós vamos passar, sabendo que o socorro bem presente é real na nossa vida, sabendo que nós temos o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza.
E é ele quem põe limite, fim às guerras, limite no mar. Olha só o que diz Provérbios 8. Queria que você abrisse comigo. Fala sobre a eternidade da sabedoria, como eu falei anteriormente, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui em Provérbios 8, 22, diz assim, preste atenção. O Senhor me possuía no início da sua obra, a sabedoria. Antes das suas obras mais antigas, fui estabelecida desde a eternidade, a sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Deus põe limite no mar para que não transgrida a ordem de Deus, queridos. Não transgride a ordem de Deus. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, os caminhos do Senhor, os caminhos da sabedoria. Ouçam o ensino e sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem encontra sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Glória a Deus. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, o mesmo Deus que põe fim às guerras, que põe limite no mar, né? É o mesmo Deus que nos dá sabedoria, sabedoria para conduzirmos os nossos dias, para até mesmo para buscarmos, queridos. Nesses dias de aflição e de angústia, o que orar, né? Eu falava para Deus, eu falei, Deus, eu não tenho argumento, eu não tenho, tudo que eu falar o Senhor sabe. E um dia eu me lembrei que o pastor Tiago, ele dizia que quando ele era jovem, há um tempinho atrás, né? Muito tempo atrás, ele conta que ele atravessava um canal, ele morava em Santos, e ele atravessava um canal a outro a nado, ele e mais dois amigos, ele era atleta, né? E nadava. E quando eu estava orando por ele nesses dias, eu falava, Deus, o Senhor é o mesmo Deus que dava aquele fôlego de cada braçada, que ele abria os pulmões para nadar, né? O Senhor pode dar esse fôlego para ele. E eu orava muito, 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 Senhor, sopra sobre ele o fôlego que o Senhor soprou em Adão no jardim do Éden. Sopra sobre ele o fôlego de vida, o vigor. E queridos, e quando ele falava que ele se esforçava, que ele enfrentava lá os seus medos, a sua angústia diante daquela máscara, e ele falava, eu só tenho essa chance, eu tenho que me apegar a ela. Eu vi nele um guerreiro lutando pela vida, né? Um vigor, uma força que vinha de Deus, né? Então, queridos, até mesmo a forma como a gente ora, é necessário sabedoria. Sabedoria para falar, né? Quando a gente vê Ezequias diante de uma sentença de morte, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e ele orou, Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença, de que eu te agradei, né? Então, ele
teve sabedoria, ele tocou o coração de Deus. Então, até para orarmos, né? Felizes, olha, agora meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, né? O caminho de Deus é perfeito, né? Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Não é na hora da aflição que a gente busca sabedoria. Claro que se for necessário, Deus pode nos dar, mas é antes. A gente tem que plantar, tem que aprender, buscar. Como diz lá Provérbios, capítulo 1, não deixa para a última hora para que a sabedoria não venha a rir de você, né? Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia. É todo dia, queridos, vigiando, buscando sabedoria, discernimento, né? Sendo alimentado por esta palavra. Pois quem encontra sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Como é maravilhoso, queridos, ter o favor do Senhor, seja na vida, seja enfrentando a morte, seja tendo vitórias e derrotas, não importa, porque derrota também faz parte da vida. Contribui para o nosso crescimento, como Deus disse lá, que quebra o orgulho do mar, da onda, né? Pondo limite. Até do mar, Deus não aceita o orgulho. E muitas vezes nós somos orgulhosos e arrogantes diante de Deus, achando que temos direitos. Nós não temos nada, nós somos pó. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas quem encontra a sabedoria encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Quem peca contra a sabedoria violenta a própria alma. Quando nós rejeitamos ao Senhor, quando nós rejeitamos a palavra, os ensinamentos de Deus, nós violentamos a nossa própria alma. Nós somos os mais prejudicados, não é Deus. Né? Um dos louvores que eu ouvi muito, eu falei que eu tenho uma playlist. Montei uma playlist de louvores que eu ouvi esses dias. E um deles é: se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus, mas também se não curar, ele continua sendo Deus. Comigo aqui na terra ou semigo aqui na terra, ele continua sendo Deus, né? Mas nós temos que viver para a glória do Senhor. E eu quero ler mais um texto e nós vamos orar, que está lá em Jeremias 5, eu vou ler a partir do 20. Jeremias 5:20 diz assim: anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, povo tolo, povo sem sabedoria. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Né? Nós precisamos, queridos, voltar lá ao primeiro amor, quando a gente tremia diante de Deus. A gente vai se acostumando tanto com a presença, com a glória de Deus, até que a gente não treme mais. E nós precisamos tremer diante do Senhor. Por que não tremem diante de mim? Olha só, pois fui eu quem pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão diante, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se de mim. Em seu coração não dizem: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas de colheitas.
As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Você pode continuar lendo depois esse texto, mas Deus, eu quero enfatizar, queridos, que Deus é quem põe limite na nossa vida quando Ele diz: vai até aqui o teu sopro, o teu fôlego, vai até aqui o teu fôlego, vai até aqui os teus dias, né? Vão até aqui os teus dias, acabou. Vem para os braços do Pai. É Deus quem põe limite na vida, é Deus quem põe limite no mar, é Deus quem põe limite nas guerras, né? Quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dá ao seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e a colheita. E aí ele fala, Deus não precisaria dar explicação nenhuma, mas ele diz: foram as maldades que vocês fizeram que desviaram de vocês as coisas boas. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós estamos ali diante do Senhor, né? As coisas boas, as bênçãos, né? Os nossos pecados é que afastam de nós as bênçãos de Deus. Somos nós mesmos, queridos, que afastamos as bênçãos de Deus sobre nós, porque Deus, Ele quer abençoar. Deus tem prazer em abençoar, né? E não em nos amaldiçoar. O que Deus quer de nós, queridos, é um coração quebrantado e contrito. A Janete colocou assim: é na guerra que Deus nos ensina a depender dele completamente. Só dele. Né? Não é sabedoria, não é dinheiro, não é recursos, não é o homem, né? Porque os médicos, por exemplo, estão aí fazendo tudo o que está ao alcance humano, né? Mas tem situações em que é só Deus, né? Então é Deus, a nossa vida é totalmente de Deus, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, né? Nós precisamos estar diante do Senhor e confiar no Senhor. Quando ele termina aqui o Salmo 46, dizendo assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Né? A gente lê e repete esse versículo tantas vezes, e aí eu pergunto: é fácil se aquietar no momento da tribulação, da angústia, da dor, da aflição, da guerra? É fácil se aquietar? Como se aquietar na hora da guerra? Se ficamos tão agitados, tão na adrenalina. Mas aí o Senhor fala, olha que contradição, né? A gente deveria estar a todo vapor para poder guerrear. Mas aí o Senhor fala, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Né? E a gente, por mais que conheça Deus, muitas vezes a gente fala assim, será que eu conheço Deus? Né? A guerra, a luta, a dor, o sofrimento, né? As dificuldades, realmente elas nos aproximam de Deus e faz com que a gente conheça um pouquinho mais de Deus, né? Eu digo que existe um mundo antes da pandemia e depois da pandemia. Era um mundo antes e agora é um outro mundo. E aí eu vou além. Existe a nossa vida antes do Covid e depois do Covid. Né? Eu acho que todos que passamos por essa experiência do Covid, né? Uns mais, outros menos, né? Com intensidade, gravidade, mas a nossa vida não é mais a mesma. Né? Não é mais a mesma, porque a gente tem uma experiência muito próxima de passar pelo vale da sombra da morte. E como é difícil. E o salmista declarou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Né? Não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Não temas, né? Uma palavra tão simples e tão poderosa, né? E que nos traz um ensinamento muito grande. A não temer, ainda que. Seja qual for a situação que você estiver passando, meu querido, minha querida, ainda que você esteja passando por isso, não tenha medo, confie no Senhor, aquiete o teu coração e saiba que o Senhor é Deus.
Serei exaltado nas nações, entre as nações eu sou exaltado na terra. Tudo tem que redundar, tem que refletir a exaltação do nome do Senhor, é para a glória dele, não existe merecimento. Eu mereci esta bênção, eu não mereci nada, é graça e misericórdia, é glória a Deus. Nós não compreendemos os caminhos do Senhor, mas nós vivemos o caminho do Senhor e a vontade do Senhor. E eu quero terminar com o versículo 11. O Senhor dos exércitos, que é o nosso general, que tem conduzido as nossas vidas como um batalhão de intercessão. Nós estamos numa guerra, numa luta. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que ele seja o nosso refrigério, que ele seja a nossa paz, que ele seja a nossa segurança, que ele seja o nosso protetor, o nosso lugar de estabilidade, de descanso para a nossa alma, né? Que ele seja o teu auxílio, a tua fortaleza, a tua fonte de esperança, de segurança. São dias difíceis, mas no Senhor nós podemos ter a paz, porque é Ele que faz cessar as guerras. Nós temos Jesus Cristo como príncipe da paz. É Ele quem põe limite ao mar. É Ele quem põe limite às tuas lutas. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, apresentar a tua vida diante do altar do Senhor. Seja qual for a batalha que você esteja enfrentando, seja a tua ou de algum irmão querido. Quero pedir que você ore pela vida da irmã Ivone, que foi entubada, como eu disse. Tem o Denilson, que é irmão de sangue da nossa irmã Elisete, que foi entubado pela segunda vez. O Felipe, que está internado, que é o filho da Renata. E tantos outros pedidos que cada um aí sabe quais são. Vamos colocar diante do Senhor. Peça a Deus que te dê sabedoria. Peça a Deus que te dê temor. Peça a Deus que aquiete o teu espírito, né? Peça a Deus que você descanse. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para te ajudar. Deus ajudará, né? Então Deus quer nos ajudar. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te louvar e te glorificar por esta palavra, Deus, que é tão verdadeira, que é tão viva, que move, Senhor, os nossos corações, que move a nossa vida, Senhor, que guia os nossos passos, que aquieta a nossa alma, que tranquiliza o nosso espírito, Senhor. Toma-nos em tuas mãos neste momento, continua falando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor. Ó Deus, nos chamando mesmo a buscar a sabedoria, a santidade, o temor do Senhor, a intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti a vida da irmã Ivone, do Denilson, a vida do Felipe, ó Deus, a vida da mãe da irmã Cida, tantas outras pessoas, Pai, que estão precisando de uma intervenção, de um milagre. Ó Deus, da tua manifestação, que o Senhor guerreie a guerra destas pessoas, Pai. Ó Deus, que o Senhor visite aqueles que estão no leito de hospital, que estão lutando pela vida, que estão precisando, Senhor, ó Deus, do teu auxílio. O Senhor é o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita, Senhor. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. É o Senhor quem põe fim às guerras. É o Senhor quem põe limite no mar. O mesmo Deus tão poderoso, ó Deus, está presente na nossa vida, na nossa intimidade, nas nossas necessidades, nos nossos medos. Ó Deus, que o medo dê lugar à confiança, dê lugar ao amor, dê lugar ao descanso, que o medo dê lugar, Senhor, à tua paz que excede todo entendimento. Visita nesse momento o coração de cada um dos teus filhos, guardando, livrando de todo mal, de toda enfermidade. Ó Deus, sustentando com a tua destra fiel, fortalecendo o ânimo, Pai.
Em nome de Jesus, manifesta a tua graça, o teu poder, Senhor. Glorifica teu nome nesta situação. Levanta mesmo os teus soldados valentes, Senhor. Ó Deus, fortalecendo, animando, dando estratégia, nos dando também momentos de refrigério, Senhor, e descanso na tua presença, Pai. Te louvo, te agradeço, porque só o Senhor é Deus e que o teu Espírito Santo aquiete a nossa alma. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso. Nada passa desapercebido do teu olhar, Senhor. O Senhor trabalha por aquele que nele espera. Ó Deus, nós esperamos em Ti, nossos olhos estão postos em Ti. E cremos, ó Pai, na Tua bênção, cremos que o Senhor tem a resposta certa para cada um, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro, peço a Tua bênção sobre cada família, sobre cada coração, sobre cada vida neste momento. Em nome de Jesus é que eu oro e eu te agradeço, Senhor. Obrigada pelo milagre, obrigada pela tua bênção. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada por tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, queridos. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que você possa descansar na presença do Senhor, sabendo que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, teu socorro hoje, né? E não tema, ainda que muitas coisas adversas estejam acontecendo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, continue orando por nós, orando um pelos outros. Amém, queridos? Domingo é a ceia do Senhor. Amanhã o presbítero Ricardo estará na igreja das 9h30 até o meio-dia para distribuir os cálices. Então, você que não vai participar da ceia presencial, haverá o culto às 10 horas da manhã e haverá o culto presencial às 18. O culto da noite será transmitido online também, mas se você não for participar na igreja, você pode retirar o seu cálice amanhã com o presbítero Ricardo das 9h30 ao meio-dia, tá bem? E domingo nós temos a ceia do Senhor. Então consagre a tua vida, teu coração, abra teu coração, porque eu creio que grandes coisas Deus fará por nós. Amém? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus e que Deus abençoe cada um. Beijo no seu coração. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Beijo.